Oi, pessoal! Hoje estamos aqui com mais um novo episódio do Pergunta Aí Podcast. Meu nome é Maria Vitória, tenho 12 anos e estudo na escola Stanislau Guedes Filho. E hoje vamos falar sobre jiu-jitsu e temos um convidado especial hoje. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Marinho, da Andrade Jiu-Jitsu. É um prazer estar aqui participando, né, do Pergunta Aí. E eu acho que vai ser muito legal. Acredito que vai ser muito legal a nossa conversa. Assim, eu quero te perguntar uma coisa. Eu quero saber da onde que você quis entrar na trajetória do jiu-jitsu e por onde você começou para conseguir meio que entrar nesse meio. Certo. Quando eu conheci o Jiu-Jitsu, faz uns 20 anos, né? Que eu ouvi falar de Jiu-Jitsu. Na minha época não tinha muito, assim, Jiu-Jitsu ou pessoas no meu meio que participava desse esporte, né? Então, eu vi o Jiu-Jitsu na TV e eu olhei aqui dali, achei esse meio estranho, mas eu achei massa. A gente assistia a luta e era Pride. Era tipo o UFC hoje, só que com umas regras diferentes. E daí foi passando bastante tempo, foi tendo... Eu era criança ainda nessa época aí, foi passando bastante tempo. E quando eu tinha 18 anos, o meu irmão mais velho, ele começou a fazer uma aula experimental lá em Laguna. Aí eu vi, né, o meu irmão mais velho, a gente sempre tem como, assim, uma pessoa que a gente quer ter como referência. E eu, queria fazer também jiu-jitsu, só que era muito caro, né? É muito difícil ter, não existia, por exemplo, escolas de projeto social, não tinha como fazer dessa forma. Aí só que eu tinha feito 18 anos, trabalhava, fazia uns trabalhinhos assim, e eu ia comprar um kimono, só que eu sofri um acidente de moto. Aí eu machuquei minha mão, aí eu tive que ficar um bom tempo sem mexer a mão direita e tal. Aí eu surfava na época e foi passando um tempo até eu chegar com 25 anos. Eu cheguei em 25 anos, eu casei, vim morar em Tubarão. E daí o meu irmão voltou a treinar jiu-jitsu. Ele tinha parado, ele fez as aulas experimentais, não gostou. Voltou a fazer jiu-jitsu e me convidou para fazer. Daí eu comecei a ir pro jiu-jitsu assim como uma forma de, tipo, só para acompanhar ele, sabe? Mas ali eu entrei no tatame e não saí nunca mais. Aí já fazem 12 anos que eu tô treinando. Tá. Assim, você é professor, não é? Sim. Então, eu quero saber qual que é a experiência dos alunos, tipo, inexperientes. Eles, como são o começo deles? Como vai a evolução deles, assim? Uhum. Então, assim, existe basicamente, vou classificar em duas categorias de aluno, né? Existe o aluno que ele tem o desejo de participar de uma luta, né? Por exemplo, como você é uma pessoa que gosta de treinar para lutar, para ir para o campeonato, para se destacar. Mas existe a outra criança, né? O outro adolescente, que é o aluno que os pais colocam ele porque eles vejam uma necessidade da criança ou do adolescente estar se entrosando no meio, né? Então, são crianças mais introspectivas ou adolescentes até mais introspectivos, sedentários, que não conseguem estar treinando, estar fazendo exercício físico. Então, tem esses dois públicos, né? Eu acho muito importante tanto para um quanto para outro praticar arte marcial, né? Porque muitas vezes hoje o jiu-jitsu a gente, assim, pelo menos no nosso meio ele está muito difundido. Então todo mundo sabe quem é atletas de alto rendimento, mas só que eu acho muito importante também para o bem-estar da criança e do adolescente, para eles poderem praticar como se fosse um jogo de futebol, como se fosse qualquer outra atividade, né? Além da prática do exercício físico, mas também para o bem-estar dele, mental, da saúde física, psicológica, né? Que isso influencia muito. E assim, nesse mundo de hoje em dia, o que você acha melhor para as meninas fazerem? Mais defesa pessoal do jiu-jitsu, né? Por causa que tem sempre aquele certo menino, né? Então, eu quero saber o que você acha meninas que não praticam jiu-jitsu hoje em dia? Então, até é uma pauta que eu converso de vez em quando com o pessoal lá na academia. Eu acho que, assim, dois esportes que todo mundo deveria fazer, não só menina, mas principalmente mulher.
É aprender a nadar e aprender a se defender numa arte marcial. Isso eu acho que toda pessoa que começou a ter ali um entendimento de, por exemplo, uma menina com 6, 7 anos, né? Ou até mesmo um menino, eles têm que aprender a nadar e têm que aprender a se defender, né? Hoje a gente vê muita gente sofrendo bullying ou sendo agredido sem poder se defender e assim, são muito passivos, entendeu? Eles não conseguem nem se impor. E às vezes isso a posição que tu para, a forma com que tu olha, né? Isso já impede dos outros, né? Das pessoas ruins fazerem mal para aquelas pessoas, principalmente as meninas e as mulheres, né? Eu acho que todo mundo, a gente tem um projeto que eu acabei parando porque a grande maioria das mulheres não valorizam isso, né? De defesa, de aprender a se defender. Não é ser lutadora, né? Ser lutadora é uma coisa, mas agora aprender a se defender eu acho muito, muito importante. Eu acho mais importante do que, por exemplo, aprender a falar inglês ou aprender qualquer outro idioma do que aprender a se defender. Teve um caso na internet agora há pouco tempo, que não sei se tu chegou a ver, mas que um cara invadiu o apartamento de uma mulher lá em São Paulo e de madrugada ele entrou no apartamento e ela conseguiu se defender, né? E saiu daquela situação porque ela tinha uma noção de defesa pessoal, né? Se essa história, se fosse uma mulher, né, que não tivesse essa condição de se defender, provavelmente ela seria mais uma vítima, né? Como tem várias vítimas por aí. Então, eu acho que é muito importante, muito importante. E o saber nadar, porque, poxa, tu cai numa piscina, ou tu cai no mar, tu vai acabar falecendo. Então, são coisas que podem salvar a tua vida. Não significa que tu vai estar 100% salvo, né? Mas pode salvar a tua vida. Tá. E assim, nessa parte, você prefere. Assim, eu vou fazer umas perguntas também. Eu quero saber se você prefere treinar de kimono ou sem kimono. Certo. Eu gosto muito de treinar sem kimono. Por quê? Primeiro que quando eu era faixa azul e faixa azul, faixa roxa, eu tinha praticamente eu me igualava um pouco mais com os mais graduados. Então, o sem kimono, o no-gi, ele não é só como que eu posso explicar? Mas ele não é só uma luta de jiu-jitsu em si, que onde tu vai só usar técnica. Então tu vai ter que ter força, tu vai ter que ter resistência, né, pulmonar para porque é uma luta de muito mais movimento, né? Só que eu também gosto muito do jiu-jitsu, do kimono, né, do gi. Então assim, se eu fosse para escolher um treino normal, eu escolheria hoje o jiu-jitsu de kimono. Mas se tu me perguntar assim, poxa, qual a luta que eu gosto mais de assistir ou se eu, qual que eu me daria melhor? Eu me daria melhor no sem kimono e gosto mais de assistir sem kimono. Porém, para treinar, eu acho mais legal com kimono porque daí a gente usa mais as técnicas, a gente consegue pôr, né, o jogo da gente onde a gente aprende mais no tatame, né? Eu acho que assim, o Brasil ele é muito tradicionalista, então por se tratar muito de todo mundo sempre treinou assim nossa região, né? Então a gente sempre treinou muito com kimono, grande maioria, né? As academias hoje às vezes tu vai pegar a academia ele tem treino 1, 2 vezes na semana sem kimono. Então isso acaba atrasando a gente, fazendo que a gente não se destaque tanto no no-gi quanto, por exemplo, os americanos, né? Eles são inversos. Então, às vezes tem academia lá que treina 6 dias na semana sem kimono e às vezes eles botam 2 treinos de kimono. Então, assim, é uma coisa que a pergunta é difícil de responder, assim. Às vezes a gente quer treinar sem kimono, e sair na mão, né? Às vezes a gente quer treinar com kimono para fazer umas posições mais legais, enfim. Mas é difícil. E tu gosta de treinar de quê? Eu gosto mais de treinar com kimono. De Pra kimono? mim, eu tenho mais técnica com kimono. E eu acho que é raro eu treinar sem kimono, por causa que na minha academia não tem muito isso. Se a gente quiser rolar sem kimono, a gente pede pro mestre, a gente tira a parte de cima do kimono e luta ali de hash. Mas fora isso, não tem treino sem hash. Eu acho importante.
Na minha academia, eu tenho treino sem kimono, né? Na semana a gente tem 2 treinos sem kimonos. Por quê? Primeiro, porque a gente também tem uma intenção de defesa pessoal, né? Na rua a gente não vai, infelizmente, a gente não vai andar de kimono, né? Então tu vai precisar saber se ter um condicionamento, né? E é igual tem algumas academias também que separa menina de menino, né? A menina treina com menina e os meninos treinam com os meninos, ou mulheres com os homens. Eu também acho importante os dois treinarem juntos, porque se for um caso de uma defesa, a mulher tem ter que se defender, provavelmente ela vai ter que se defender de um homem. Então nesse caso, ela já vai estar meio que preparada para essa situação, sabe? Mas eu acho muito importante no treino a gente ter o treino sem kimono. Isso daí eu não abro mão assim da nossa semana a gente treinar sem kimono. E assim, em campeonatos, você já teve uns campeonatos mais importantes como sul-americano, brasileiro, ou já foi para algum catarinense, foi campeão? Eu quero saber sobre isso também. Certo. Eu participei, em todas as faixas eu participei de campeonato, sou catarinense. Eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa. Eu sofro com muita ansiedade. Então, para mim, participar de um campeonato é um trabalho muito grande. Então, eu passo mal antes de aquela semana, eu acabo não dormindo. Então, eu sempre me coloquei assim, da faixa branca até a faixa preta, eu tenho que pelo menos ir em um campeonato. Então foi o que eu fiz. Eu sempre coloquei pelo menos um campeonato. Na faixa branca eu fui em mais campeonatos, né? A gente está se arriscando mais, a gente vai em mais campeonatos. Na faixa azul eu fui também em alguns e depois da faixa roxa até a faixa preta eu fui em um campeonato por ano, por faixa, né? Eu competi uma vez em campeonatos do Sul Catarinense. Nunca fui para campeonato fora, assim, grande. Porque também, eu já era pai de família, né? Já tinha uma vida para cuidar, tinha contas para pagar e às vezes é muito caro, tu sabe que é caro, né? Às vezes tu tem que, por exemplo, vou para São Paulo ou vou, sei lá, mesmo que seja uma cidade perto, né? Mas tu tem que pagar inscrição, tem que pagar transporte. Aí tu tem que fazer uma preparação, porque a gente não consegue ir para um campeonato sem se preparar. Então existe um custo alto e a gente tinha que botar na balança, né? Ou eu compro um kimono novo no final do ano, ou eu pago o campeonato. Ah, é assim. Eu também, quando eu comecei na faixa branca, eu comecei no jiu-jitsu como? Eu comecei no jiu-jitsu por causa que eu ia sempre numa academia de jiu-jitsu com meu pai. Só que daí eu ia ver o filho do amigo do meu pai treinar. Certo. Daí nisso que eu comecei a ver o jiu-jitsu, eu fiquei apaixonada. Só que daí eu não podia entrar, por causa que eu já fazia karatê. Daí já era muito caro. E na época eu era faixa laranja ainda. Daí nisso, eu não consegui mais ir pro karatê. Por causa que era muito longe, meu pai voltava tarde do trabalho, até que ele perguntou assim. O meu pai perguntou pra mim: Tu não quer entrar ali onde o filho do meu amigo tá treinando? Eu falei: Eu quero. A minha primeira aula experimental eu fui com o kimono do karatê, a faixa do karatê. Treinei, eu amei. Eu morava dentro do tatame. Eu não saía de dentro Eu ficava desde as 2 da tarde até as 10 da noite, quase fechando a academia. E, e nisso, o meu primeiro campeonato eu não tinha nenhum mês de academia. Eu tinha, eu acho que 3, 4 semanas de jiu-jitsu. Aham. E eu lutei lá em Tubarão, na Team Daniel Carvalho. Certo. Daí nisso eu lutei com uma faixa cinza lisa, pelo que eu me lembro. E nisso, eu consegui fazer 24-0 na guria. Eu consegui fazer. E eu finalizei ainda no armlock. Sendo a minha primeira luta. Eu fiquei em primeiro lugar. Eu fiquei muito impressionado comigo mesmo. E nisso eu fiquei, assim, apaixonado pelo jiu-jitsu. Cada campeonato eu ia. Todos. Mesmo sendo um no domingo, no próximo domingo eu sempre vou. Eu amo muito o jiu-jitsu. E tu gosta de competir. Gosto muito Gosta de de competir, competir. que legal. Isso é muito legal, né? Porque assim, a gente é de gerações diferentes, né? Tu tem quantos anos? Tenho 12, vou fazer 13. Eu tenho 39. Na minha época, a gente não tinha muitas competições pra gente ir. Então, o esporte que eu praticava, ou eu praticava jogar bola, tipo assim, com os amigos em casa, gramado de casa, ou eu praticava alguns esportes na escola.
Então a gente não saía para competir, não tinha esse incentivo, né, de a gente conhecer, assim, ter essa facilidade. E eu acho que isso é muito importante a gente já começar desde cedo, como, né, como você falou ali, porque tu já vai perdendo vários traumas, né, ou vai evitando vários traumas, né, de, por exemplo, o medo de perder, né, que hoje eu trabalho com as crianças, com o pessoal que treina comigo, eles têm muito, às vezes, medo de perder, né, principalmente pessoas mais velhas. Então, o cara entrou no jiu-jitsu com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, ele tem muito medo de ir treinar, de uma competição, participar de uma competição, por perder. E eu falo para eles, cara, não precisa ter esse medo de perder, porque perdendo ou ganhando, tu vai ganhar experiência, né? Então são experiências que tu vai ter pra tua vida e tu nunca vai esquecer. É claro que cada um tem vai ter um motivador, né? Então, às vezes, tem pessoas que vão ser competidoras, né? Nem você, mas vai ter pessoas que vai ser um pai de família que quer ir para uma competição para ter a experiência como eu tive no começo. E o jiu-jitsu, eu acho que ele é muito massa por isso, né? Porque a gente entra, a gente talvez já tenha uma identificação pelo esporte, eu já gostava antes de fazer, mas eu já achava legal. Só que a gente entra e a gente começa a ficar mais apaixonado, cada vez mais, né? E como tu falou, a minha intenção não era sair do tatame, só que a gente tem que sair porque tem outras coisas para fazer, mas a gente quer ficar lá e quer tá treinando com os parceiros e tu faz muitas amizades, então isso é muito, isso eu acho que é muito melhor do que ser só o competidor, né? Porque competição é competição. Às vezes a gente vai chegar no mais alto nível, né? Que provavelmente é o que tu quer, ser campeão mundial, né? Vai chegar lá. Só que e depois, né? O que a gente vai ser depois? Então não é esse é um caminho que vocês como competição, né? Como competidores vão ter. Só que a gente também tem que pensar, poxa, eu tô percorrendo isso aqui, então tem que aproveitar todo esse caminho. É igual a mesma coisa da faixa preta, né? Todo mundo que começa a treinar jiu-jitsu, se a gente perguntar, poxa, eu quero ser um faixa preta, né? Eu quero treinar até chegar à faixa preta e a gente vai continuar. Mas o caminho é um caminho muito legal, né? Que a gente deve permanecer e treinando ali, curtindo cada faixa como ela é, né? Sem pressão. Muitas vezes a gente cria umas pressões, eu falo isso por mim, né? A gente cria pressão para a gente poder avançar, para a gente poder ir para a próxima faixa, e às vezes a gente chega na próxima faixa e a gente pensa assim, poxa, eu era melhor na faixa branca, agora a faixa azul não sou tão bom, né? Mas não é porque não é tão bom, é porque o nível aumentou, né? Ficou mais difícil, então a gente tem que treinar mais, mas é isso. É muito massa, assim, eu vejo os jovens, né, as crianças participando do campeonato, assim, eu acho muito legal, de forma que seja por interesse deles mesmo, né? Porque também tem o lado meio pesado que os pais forçam demais, né? Tentando tirar alguma vantagem em cima das crianças. Isso daí eu não curto muito, assim. Ah, e assim, o tatame virou literalmente meu lugar de conforto. Por causa que dentro do tatame eu me sinto acolhida, eu me sinto respeitada. Eu sinto que tem alguém que se importa comigo e com a minha evolução. Eu sei que tem alguém que vai me ajudar a evoluir. Eu sei que tem um mestre para me ajudar. Então, assim, praticamente o tatame é um lugar onde eu me sinto melhor. Mesmo eu tendo amigos na escola, mesmo eu tendo minha família em casa, mas pra mim o jiu-jitsu é o que mais importa na minha vida, assim. Mas mesmo assim, pode não ser, tipo, minha carreira no futuro, Sim. mas pra mim é minha família. Eu considero minha família quanto meu professor, meus amigos. E eu fico muito emocionada em saber que em qualquer competição, praticamente a minha família do jiu-jitsu vai estar lá torcendo por mim, vão me abraçar, me acolher. Então, eu fico muito feliz em saber que eu tenho essa família, né, pelo meio desse jiu-jitsu. Sim. Eu acho assim, eu acho muito legal. Quando eu comecei não, eu vou falar um pouquinho assim de quando eu tinha a tua idade. Eu era uma pessoa muito introspectiva. Eu não conseguia me enturmar, eu era bem quieto, eu ficava mais na minha. Então, se viesse alguém fazer amizade comigo, eu seria um bom amigo, eu seria engraçado, eu fazer brincadeira. Mas se a pessoa não viesse falar comigo, eu não iria falar com ele.
E eu cresci dessa forma, né? Então, eu sempre tive muita dificuldade em poder, por exemplo, vou chegar lá e vou falar com um fulano de tal, vou fazer uma amizade com ele. Eu cumprimentava se ele me cumprimentasse. Se ele não me passou, não me cumprimentou, eu não iria cumprimentar. Quando eu comecei no jiu-jitsu, isso foi totalmente diferente, porque eu fui obrigado a cumprimentar as pessoas, né? A gente entra no tatame, a gente é obrigado a cumprimentar as pessoas e automaticamente a gente começa a fazer uma amizade muito forte. Só que a gente, nesse caso, assim, eu entendo perfeitamente, porque é muito massa. Teus amigos, hoje eu tenho o meu círculo de amizade, ele é todo dentro de pessoas que fazem jiu-jitsu, né? É claro que eu tenho alguns amigos que eram da minha época que eu não treinava, mas são poucos. E os meus grandes amigos, assim, o que eu tenho mais contato são quem faz jiu-jitsu. E o que a gente tem que tomar cuidado é porque a gente, às vezes, isso é o meu ponto de vista, tá? Mas às vezes a gente coloca ele em primeiro lugar. E ele não deve estar em primeiro lugar. Por quê? Já vou te falar. Antes de treinar jiu-jitsu, eu surfava. Então eu surfei ali dos 14 anos até os 25 anos. E eu colocava o surf em primeiro lugar. Eu era casado já, eu falava pra minha mulher, se tu pedir pra me escolher entre o surf e ficar em casa contigo, eu vou escolher o surf. E depois disso, depois eu fui amadurecendo mais e eu fui entendendo que tanto o surf que ficou para trás e eu não surfei mais, quanto o jiu-jitsu ou qualquer outra coisa, ele uma hora vai acabar, né? Por exemplo, a gente vai ficar velho, a gente não vai conseguir mais treinar, talvez a gente vai estar lá no tatame velhinho, sentadinho lá, olhando, né? Mas a nossa família ela deve estar em primeiro lugar. Família, família mesmo. Porque os amigos, muitas vezes, eles vão te incentivar, vão torcer por ti. Muitas vezes eles não vão te cobrar em determinadas situações, né? Mas a tua família, muitas vezes, ela vai sair por chata, né? Ou talvez vai pegar no pé, ou talvez vai falar, não faz isso. Mas é, de fato, as pessoas que vão estar do teu lado se alguma coisa não acontecer. Por exemplo, vamos que Deus livre e a gente sempre continue treinando. Mas o exemplo que tu decida não treinar mais jiu-jitsu, certo? Uhum. Grande parte desses amigos que hoje torcem por ti, eles vão ficar lá e vão torcer por outra pessoa, porque é uma equipe, é um time não é um time de futebol, mas é um time de jiu-jitsu, né? Outro troque de academia, eles não vão mais torcer por ti, né? E também talvez não vão mais contigo. Foi o que aconteceu comigo. Eu treino com o meu professor, meu mestre é o Daniel Carvalho. Só que eu saí da academia do Daniel Carvalho e montei a minha academia. Então tenho bastante amigos, só que eles não são mais meus amigos como eram antes. Eles são meu conhecido, eu converso com todos, me dou super bem com o meu professor. Eu pedi autorização para poder abrir minha academia, então tenho essa autorização. Só que se a gente estiver numa competição e tiver aluno do meu professor na competição e tiver meus alunos na competição, o time que torcia por mim quando eu ia para o campeonato vai torcer pelos alunos dele. E o meu time vai torcer pelos meus alunos. Então eu vou querer que o meu aluno ganhe do aluno do meu professor. Não sei se está entendendo. Tô entendendo. Então, assim, o que eu quero aí eu já vou finalizar aqui, mas o que eu quero te falar? A gente deve sim amar, a gente deve sim respeitar, honrar os nossos professores, curtir com os nossos amigos, estar junto com eles, respeitar eles, né? E deve fazer dessa forma, só que o primeiro lugar a gente sempre tem que botar pai, mãe, Deus, né? Em primeiro lugar, depois pai, mãe e depois o esporte que tu tanto ama. Mas eu acho que é isso. Mas assim, não, talvez seja nessa forma, mas só que a gente colocou em lugar diferente, né? Assim, antes do jiu-jitsu e dos meus esportes, eu era uma pessoa muito insegura. Eu não gostava de sair na rua por medo de acontecer alguma coisa. Daí, nisso, a minha mãe... faz 5 anos que eu tô morando aqui em Capivari. Uhum. Daí, nisso, ela deu a iniciativa quando eu tava no terceiro ano da escola. Falou assim, eu vou te botar no karatê, como eu disse, como eu Sim. treinava karatê. Daí, nisso, eu comecei a pegar um pouco de confiança. Mas só que eu ainda tinha medo de lutar. Eu tinha medo de olhar no olho das pessoas. Daí, nisso, veio
essa oportunidade de entrar no jiu-jitsu. Daí nisso eu entrei no jiu-jitsu, comecei a socializar, eu olhava no olho das pessoas, eu comecei a ter autoconfiança. Eu também confiava muito no meu mestre, Aham. mas só que eu parei de treinar aqui, agora estou morando, não, estou treinando em Tubarão. Uhum. E nisso, lá, o meu professor é o Fernando, né? O Fernando da Shark, que eu sou lá da Shark. É. E daí eu tenho que. Por eu amar muito esse esporte, eu saio todos os dias daqui, de Capivari de Baixo, e vou até a Shark toda a vida. E fico lá desde as 7 até as 9 da noite, por aí. Às vezes passa. E assim, eu fico muito feliz em ver que agora eu consigo falar com as pessoas sem ter vergonha, assim, né? Eu consigo socializar. Então eu fico muito feliz em ver que eu consigo me defender agora, que eu consigo andar confiante. E é isso. É legal, né? Eu também, eu vou te falar que assim, eu também tinha essas dificuldades, assim. Fora a dificuldade de prestar atenção, eu não tenho nenhum tipo de laudo, né? Mas eu sempre tive muita dificuldade em aprendizagem na escola, não prestava atenção. Eu não era aquela criança que ficava fazendo bagunça, só que eu ficava prestando atenção em outras coisas. E com o jiu-jitsu, ele começa a trazer a gente, força a gente a prestar atenção, né? Porque se a gente não prestar atenção, por exemplo, em uma determinada posição, a gente não vai conseguir, né, executar essa posição. A gente vai ter que chamar o professor de novo. Ó, professor, me explica, me fala como é que foi e tal. E isso é muito bom. Aconteceu comigo a mesma coisa. Eu conseguia agora, eu consigo andar com uma postura melhor, eu consigo ter uma confiança melhor. Não que a gente se torne um perigo, né, na sociedade, mas a gente se torna uma coisa, a gente se torna uma pessoa muito melhor do que a gente era antes de participar, né, antes de praticar o jiu-jitsu. E eu acho que, assim, não sei se todas as suas amigas elas fazem, né? Mas assim, na tua, onde tu estuda, na tua escola ou no teu ciclo de amizades, assim, todo mundo faz jiu-jitsu fora da academia ou tu conhece pessoas que não treinam e tu veja essa diferença? Tipo assim, pô, eu tenho uma amiga que não treina e ela é toda a vida com muito medo ou ela sempre anda sei lá, estranho assim. Ai, eu tenho sim, eu tenho. Essas amigas tem uma que ela é mais introvertida e a mais extrovertida. Só que a mais extrovertida, ela não sabe se defender. Então, quem tentar mexer com ela, ela vem pra me chamar. Por causa que ela não sabe se defender. Ela tem medo no olhar, ela não sabe conversar direito. E praticamente, quando ela não sabe puxar assunto, e nisso, quando alguém vai puxar assunto com ela, só fica rindo pra tentar meio que, sabe, Uhum, dar um. Tenta passar um ar mais leve, né? uhum. Fora outra que ela é mais introvertida, mas só que nisso ela fala mais na cara, mesmo ela não gosta muito dessas coisas assim, mas só que ela sabe mais ou menos se defender. Certo. Mas não meio que em uma situação de perigo ela não sabe se defender. Então, todas essas minhas amigas da escola, quando precisam de ajuda, elas vêm me chamar. Ou para resolver alguma coisa, ou para tentar mudar isso. Sim. E eu falei para elas que era melhor para elas começar em uma arte marcial ou entrar em um projeto que tem aqui em Capivari. Sim. Um projeto ali perto da, Acho que da funerária. Frank. O Frank é particular. Daí nisso eu falei pra elas tentar entrar numa arte marcial, né? Pra ver isso daí, por causa que eu percebo que a postura delas não é boa, essas coisas assim, sabe? Então, e eu também me preocupo muito com elas, por causa que imagina, elas estão andando sozinhas na rua e tem um menino lá querendo alguma coisa, né? Então, daí eu sempre falo isso para minhas amigas, falando para elas se cuidar mais, se defender mais, sabe? E falar mais na cara, né? Por causa que, imagina, a pessoa não fala, a pessoa tá falando alguma maldade, no final ela vai falar, não vai falar pros pais também, né? Que tem isso também, né? Sim. Do abusador fala pra vítima que se ela falar pros pais dela
ele vai fazer alguma coisa pior. Então eu tenho muito medo disso acontecer com minhas amigas. Então eu sempre passo essa autoconfiança de falar pros pais. De ter coragem, né? É. Isso acontece em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. E a pessoa tem que ter a coragem de falar, por mais que seja dolorido, assim, né? Muitas vezes a gente fica guardado. Mas tu falou ali pra mim, né, que no começo da conversa, tu perguntou pra mim que se eu gostava mais do no Gui ou do Gui, daí tu falou que gosta mais do Gui, mas que queria treinar mais no Gui, né? Uhum. E tu participou já de algum campeonato sem kimono, alguma coisa assim? Porque Já. de kimono tu já participou vários, né? Já. E aí, como é que foi? Assim, o meu primeiro campeonato no Gui, né, eu não tive luta. Então eu peguei medalha de pódio. Aham. Depois eu Depois eu fui em outro campeonato. Daí nisso finalmente eu tive uma luta. Mas graças a Deus eu consegui fazer meu jogo, eu consegui ganhar a luta. Mas eu achei que era um pouquinho difícil, né? Por causa que não tinha pegada de kimono, não tinha estrangulamento, né? Daí eu achei um pouquinho mais difícil também por causa que se a pessoa suasse demais, escorregava demais, né? Daí, mas consegui, né? Pelo Tá bom? menos. Legal. E qual é a tua finalização que tu mais gosta? Ah, eu gosto muito de finalizar no triângulo, sou guardeira. E você, qual que é a sua finalização favorita? Triângulo também, eu gosto de fazer. Eu sempre gostei de fazer guarda. Acho que pelo meu corpo, assim, não sou tão forte, né? Então a guarda me deixava mais tranquilo, assim. Agora eu comecei a ficar mais ruim do joelho, e a gente vai ficando mais velho. Aí agora eu tô passando melhor um pouquinho a guarda, mas ainda gosto de fazer guarda e a minha finalização que eu mais consigo finalizar alguém é no triângulo. Não que seja a melhor, né? Mas a que eu mais consigo é o triângulo. Assim, no começo do jiu-jitsu, eu eu me via como passadora, eu fazia queda, e a minha queda favorita era o Sotogari, a Certo. minha favorita mesmo. Mas só que daí o meu professor fala assim: "Tu não é boa pra fazer passagem de guarda, por causa que tu só sabe quedar, passagem de guarda tu sabe, não sabe muito". Então, eu já vi tu lutando assim, sendo guardeira, e eu acho que é muito melhor esse jogo de guarda pra ti. Então, ó, você vai começar a treinar sendo guardeira e eu quero ver o teu resultado lá na frente. Eu quero ver tu ganhando lá na frente sendo guardeira. Que antes eu já tinha competido um AJP, que foi Certo. dessa medalha Aham. aqui. Daí esse foi o meu primeiro AJP. E nisso eu fui tentar jogar de passadora e eu acabei perdendo. Por causa que daí eu acabei passando errado e a menina me pegou no triângulo. Certo. Daí nisso eu perdi. E daí ele falou assim, ó, não vai dar certo tu sendo passadora. Tu vai ter, ó, tu pode até tentar passar às vezes, quando tiver em algum perigo assim em um campeonato, mas tu vai mesmo fazer guarda. Daí nisso eu comecei a treinar os princípios da guarda, guarda fechada, guarda-laço, e me apaixonei em fazer guarda, mesmo algumas lesões assim no joelho, nas minhas pernas, né, uns roxos, mas nada tão demais assim. Legal. É, acho que quando a gente está fazendo guarda, a gente se expõe menos, né? Para ser finalizado. Quem tá passando a guarda ali tá se expondo mais por questão ali que tá deixando mais braço, mais pescoço, para ser, né? Para tá levando os golpes ali. Mas eu acho assim que sempre que é possível assim treinar os dois, porque tipo, se tu já é boa fazendo guarda, tem que ser boa também daqui a pouco passando, né? Porque tu vai raspar a pessoa provavelmente, daí tu vai ter que passar a guarda dela para finalizar. E é um jogo que a gente vai fazendo, vai melhorando ali. Eu sempre fui muito finalizado passando a guarda também, assim, tipo, começava a passar a guarda ou a pessoa me raspava, porque eu era muito leve no começo, né? Ou me finalizava. Mas agora eu tô um pouquinho mais pesadinho também, daí consigo me defender um pouco mais, assim. Mas eu consigo me defender mais de ataques do que evitar o ataque, sabe? Então, tipo, a pessoa consegue me atacar mesmo assim, ela consegue me atacar, mas eu consigo me defender um pouquinho mais. Mas eu passo trabalho ainda. Assim, eu quero saber qual foi uma das suas piores lesões dentro do jiu-jitsu. Tá. Foi comecinho do ano passado, não. Final do ano passado. Final do ano passado eu rompi o tendão do dedo, do indicador desse daqui. Aí eu fiz duas cirurgias aqui na mão, aqui, ó.
né? Esse dedo aqui é torto e esse daqui foi rompido e o ligamento dele. E então foi assim, a pior que me afastou, né? Então eu tô hoje tá no mês, indo pro mês 7, né? Eu tô há 9 meses com a lesão, né? Agora faz uns 6 meses que eu não treino mais. Então eu não consigo treinar, não posso fazer pegada, né? Não tenho. Então tô afastado do tatame e vou ficar até o final do ano. Então eu só dou aula, passo posição. Até há 2 meses atrás eu não passava nem posição, não conseguia nem passar posição. Então agora eu já tô conseguindo passar posição. E vou ficar sem treinar, sem rola, até o final do ano. Para o começo do ano que vem eu começar já com os rolas, né? Então eu vou passar agora pro processo de fortalecimento, fisioterapia, para assim, essa foi a lesão que me afastou do tatame. Já tive várias lesões, né? Estiramento do ligamento do joelho, já tirei o dedinho do pé do lugar, né? Saiu do lugar, voltou, descolei a costela, já tive uma cromatura no ombro aqui, então o ossinho ele sai do lugar. Várias, mas assim, para me afastar de tatame e eu não poder treinar foi essa aqui da mão. Uma coisa que... A minha pior lesão foi eu ter trincado esse dedo no campeonato que teve aqui em Capivari. Uhum. Mas só que como eu sou muito teimosa, não fez uma semana, eu tirei a tala só pra treinar. E também uma das minhas lesões que mais doeu também foi ter literalmente deslocado meu joelho. Mas eu continuava treinando. Sim. Por causa que eu não tinha esse sentido ainda de, já me machuquei demais. Vou parar. Não, eu quero continuar, porque se eu parar, vão passar de mim. É isso que Sim, vem na minha cabeça. sim. Se não fazer, vão passar de mim. Na minha também. É. Daí nisso, eu botava uma joelheira e ia treinar direto. Passava só um gelol e deu. Tá Esparadrapo. melhor. É. Na minha mão, o meu dedo foi isso que aconteceu, né? Então eu senti uma dor no dedo, assim. Eu já machuquei algumas lesões, né? Micro lesão que a gente fala no dedo, né? Vai tirando do lugar e tal. E esse dedo eu sempre sentia uma dor, assim, estranha. Só que eu passava esparadrapo nele e treinava. Passava esparadrapo nele e treinava. A lesão em si não aconteceu nem treinando. A lesão aconteceu que eu tava pintando com uma latinha de spray e estourou o tendão. Mas foi porque eu não cuidei. Eu poderia ter parado, cuidado e talvez seria. Eu perderia ali um mês, né? Agora, infelizmente, eu tô perdendo um ano. Perdendo não, né? A gente não é perder assim, mas eu vou ter que pausar um ano para poder voltar a treinar. Então é um processo de novo, né? Eu sei que lá na frente, eu acho que é a parte que mais dói em quem treina jiu-jitsu, né? Tu parar e saber que tu vai voltar e talvez as pessoas que tu tava dando um amasso vão te amassar. Esse é o processo que mais dói, assim, quem tá fazendo. Mas eu entreguei na mão de Deus e falei assim, ó, agora é o processo que eu tenho que parar, eu vou ter que realmente só dar aula, né? E se eu não conseguir dar aula, eu vou estar falando e o aluno vai estar fazendo e para poder descansar, porque senão eu era no estágio de que se eu não fosse treinar eu ficava doente, né? Então, não tô treinando, tá me doendo a coluna, se eu não estiver treinando, tá me doendo o ombro, se eu tô treinando não dói nada. Eu era nesse estágio assim, né? Mas eu acho que é o processo, a gente, pelo menos todo mundo que faz jiu-jitsu é dessa forma, vai se machucando e vai indo, vai indo, vai indo até não dar mais. E o que você acha dos atletas que ficam se autocobrando e se comparando com outras pessoas? Eu acho ruim, perigoso, né? Porque ninguém é igual, né? Vai ter pessoas que vão conseguir, por exemplo, ganhar muito dinheiro no jiu-jitsu. Tem pessoas que infelizmente não vão conseguir, né? E essa cobrança, eu acho que ela é perigosa, assim. O tu querer ser melhor do que tu mesmo, e é uma coisa que eu falo com meus alunos, assim, ó. Gente, vocês tem que querer ser melhor do que vocês. Vocês não podem querer ser melhor do que o parceiro de vocês. Então, por exemplo, se tu vai treinar lá, tu tem uma amiga que é melhor que tu, né? Sempre vai ter, no jiu-jitsu sempre vai ter alguém que vai ser melhor do que a gente. E tu começar a pensar assim, poxa, aquela pessoa é melhor do que eu, aquela pessoa é melhor do que eu, não consigo fazer melhor do que ela. Aquilo dali vai acabar te desmotivando ao longo prazo, né? Agora, tu querer ser melhor do que tu mesma, então tu vai chegar no treino,
Tu vai lá, tu vai treinar, tu vai te dedicar, tu vai estar cansada, mas tu vai pensar assim, poxa, não, eu tenho que fazer mais umas repetições, né? Ou tu rolou ali, fez os rolas, terminou o rola, tu vai ficar na academia, tu pode estar conversando ali, batendo um papo no final do treino, ou tu pode fazer drill, né? Ou tu pode revisar as posições. Isso daí vai te fazer ser melhor do que você é, né? Não melhor do que aquela menina. E às vezes a gente quer ser igual a menina do lado, ou ser melhor do que o atleta, né? Ou querer, ou eu vejo lá o Micael Galvão, eu vou ser melhor do que o Micael Galvão? Nunca, né? A gente não vai ser melhor do que a Sara do a Sara Galvão, né? Que não é a irmã do Micael Galvão, para quem não sabe, mas só os sobrenomes são iguais. Mas a Sara Galvão. Então é muito difícil a gente ser melhor do que eles nesse momento. Óbvio, se tu for treinando, tu vai ser melhor cada dia. Tu vai melhorando a cada dia e tu vai ver essa evolução. Só que às vezes eu, tu vai acabar se definhando na tua caminhada porque tu quer melhorar além daquela pessoa X, né? Então, acho que o passo da autocobrança ela tem que ser sempre para si mesmo. Tipo, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje. Não do que, hoje eu vou ganhar do fulano de tal. Eu usava muito como parâmetro assim, ó. Quando eu ia treinar no começo, eu era faixa branca e lá na minha academia só tinha eu de faixa branca, não tinha mais ninguém, né? E era só adulto, né? A gente treinava no meio-dia. Então eu apanhava de todo mundo. Só que tinha pessoas que eu apanhava tipo 9, 10, eu batia 9, 10 vezes num rola. E aquele de lá eu pensava assim, poxa, eu vou ter que treinar não para vencer ele, mas eu tenho que treinar para pelo menos ele me finalizar só 5 vezes. Eu não queria ser melhor do que o cara. Eu só não queria apanhar todas as 9 vezes. E fui assim. Então até a minha faixa roxa, faixa marrom, quase que eu comecei a tipo treinar de praticamente igual por igual. Mas era muito trabalhado, tipo, eu tinha que melhorar só eu mesmo, botando eu como meta, sabe? Eu melhorando como eu mesmo e não colocando outras pessoas como, tipo, o objetivo. Meu objetivo é ganhar do meu professor. Tem gente que faz isso, não tá errado, né? Mas meu objetivo é ganhar do meu professor. Meu objetivo nunca foi ganhar do meu professor, né? E não conseguiria, talvez, ganhar dele. Porque ele que me ensinou tudo, então ele sabe que eu faria, né? Talvez me frustrasse dessa forma. E o que você acha de projetos que tende a ter alunos com, tipo, síndrome de Down, autismo, essas coisas envolvidas? O que você acha? Eu acho legal. Acho legal, só que eu acho muito difícil, né? Eu tenho uns projetos e num projeto eu tenho alguns alunos, alguns não, mas eu tenho um aluno que, por exemplo, tem autismo leve, né? Tem autismo leve. E esses alunos, eles apresentam uma melhora através do esporte, né? Então, não tem na minha academia, mas conheço escola que tem aluno com síndrome de Down que pratica jiu-jitsu. Eu acho muito importante a inclusão, né? Antigamente, o jiu-jitsu era só masculino. Depois veio as mulheres. Hoje, o jiu-jitsu não é só mais a gente nem fala, mas o jiu-jitsu é só de homem. Não, o jiu-jitsu é jiu-jitsu, para homem e para mulher. Só que hoje está entrando a inclusão para as pessoas que têm certas deficiências, né? E eu acho muito importante porque, além de ser legal, porque a gente está incluindo eles nesse lugar, eles estão tendo uma melhora, né? Tá havendo uma melhora, as pessoas conseguem ver uma melhora. Por exemplo, crianças que têm TDAH, vai treinar e começa a ter uma melhora, começa a prestar mais atenção, começa a ter os familiares começam a trazer os resultados dele pra gente. Então eu acho muito importante, muito importante. E tem algumas academias que já estão abrindo focadas nisso, só nesse público, né? Só nesse público de alunos assim. Assim, já que você tocou nesse assunto de TDAH, essas coisas, eu tenho TDAH e eu também sou uma pessoa que tem ansiedade. Certo. E desde que eu entrei no jiu-jitsu, eu também comecei a ficar mais focada, mas a minha ansiedade aumentou. Antes eu não sabia que eu tinha ansiedade, né? Que minha ansiedade era leve e eu não sabia que eu ainda tinha. Daí teve uns campeonatos aí que eu ia muito nervosa, eu dava umas pequenas crises.
Daí nisso, minha mãe me levou no médico, após de um campeonato que eu tive uma crise de ansiedade forte. Certo. Daí nisso deram que eu tinha ansiedade e que eu tinha que tomar um remédio, né, pra poder me acalmar da ansiedade. Daí assim, agora toda a vida que eu vou treinar, eu sou muito mais focada do que antes. Antes eu não podia ver uma borboleta na rua que eu ficava assim, ó, olhando. Daí assim, antes eu não era uma pessoa muito focada, eu não focava direito na escola. Daí eu entrei no jiu-jitsu, eu comecei a focar mais, a prestar mais atenção nas pessoas falando, explicando. Daí agora que tá aumentando minhas notas, que Legal. antes as minhas notas eram baixas, por causa que eu não conseguia prestar atenção direito nas matérias, né? Daí agora minhas notas estão subindo. Antes eu tirava sempre um em matemática, agora tá subindo. Agora eu tô tirando 5, 6, 7 por aí. Parabéns. É isso, mas é isso aí. Acho que serve muito para a gente evoluir, né? A arte marcial, a gente evolui muito, né? Como pessoa, como ser humano. E a gente entender as nossas deficiências, quando a gente consegue entender as nossas deficiências, a gente consegue se desempenhar melhor, a gente consegue ter um desempenho melhor, não só na luta, né? Mas na nossa vida mesmo, né? No particular, como estudar, se esforçar mais. Pô, tô lendo ali, mas daqui a pouco eu tô pensando numa posição, né? Acontece isso muito comigo. Eu comecei a ler uma coisa ali que não tem nada a ver com jiu-jitsu, mas na minha cabeça já estava indo numa posição. Então eu tenho que voltar, ler de novo, porque eu perdi uma página inteira de um livro. Então a gente conseguir entender essas deficiências para a gente concentrar melhor. E claro, procurar ajuda do médico, né? É. Assim, o que você acha, assim, de alunos que não têm condições, tipo, de competir um campeonato ou de comprar um kimono? O que você acha assim? Bom, é difícil, né? Porque a gente tem um mundo muito dispareio. Então, por exemplo, num lado a gente tem pessoas que conseguem comprar kimono, conseguem bancar aluno, conseguem os pais, né? A grande maioria são os pais que fazem isso, custeiam, né? Custo de campeonatos, kimono, roupa, suplemento, academia, enfim, é uma dinheirada. Mas por outro lado a gente tem as pessoas que não conseguem, né? Não conseguem nem comprar um kimono. Então eles entram no jiu-jitsu, ganham um kimono, só que não conseguem se manter, é muito difícil. Eu acho que, na minha opinião, falta um pouco mais de ajuda das prefeituras, né? Não ajuda mais para manter o esporte, para que as pessoas que têm projeto social consigam ajudar essas pessoas, né? Não depender só de empresas. Por exemplo, tu vai ter que depender, por exemplo, de empresa para te patrocinar. Não, mas a gente sabe que não é todas as empresas que vão ter resultados contigo te patrocinando, né? Então, às vezes, eles não vão ganhar nada, eles vão ter que pagar não, vamos ajudar ela porque ela é legal, mas ainda não está muito visto dessa forma, de tipo, vou lá, vou patrocinar essa atleta e essa atleta vai conseguir ter um bom resultado e vai me trazer. Não, eles vão patrocinar um atleta que provavelmente já competiu bastante, já gastou bastante dinheiro. Se tu pegar ali, essas medalhas saíram caras para ti, né? Não que tu comprou a medalha, mas tu foi lá, tu pagou mensalidade, tu pagou inscrição, tu pagou kimono, tu foi, correu atrás, teve que fazer uma preparação, te alimentar bem, não dá para comer só errado toda a vida, porque daqui a pouco o preço vai chegar, né? Então tem um custo muito alto. E para essa criança que não tem condição, é muito difícil ela ter um desempenho muito bom, por mais que ela tenha ali talvez um talento, né? Para fazer. Então vai depender muito assim de escolas, né? Eu hoje na minha escola eu tenho alguns bolsistas, mas a gente não consegue encher a escola de bolsista. A intenção seria essa, né? Ter uma classe só de bolsista, mas é difícil porque daí tem custos, tem tudo, é tudo muito caro, né? Mas eu acho que é muito importante como eu falei no começo, todo mundo deveria treinar jiu-jitsu ou uma arte marcial, né? Mas todo mundo deveria treinar alguma coisa, pelo menos para tá num ambiente saudável. Assim, gente, agora a gente já vai estar encaminhando pro final e agora eu vou passar para ele aonde que o pessoal pode encontrar nas redes sociais.
O Instagram da minha academia é Andrade Jiu-Jitsu Academy, né? E o meu Instagram é Marinho Andrade. E queria agradecer, né? Agradecer ao parque por essa oportunidade de a gente estar conversando um pouquinho. Te agradecer também aí pra gente ter se conhecido, né? Foi um prazer e te desejo muito sucesso nessa caminhada. E o meu Instagram também é tudo minúsculo e junto, @japa.bjjf. E também não esqueçam de seguir o @Parque Diamante Mais Energia. E eu também venho agradecer, né, ao parque por dar essa oportunidade de conhecer o Mário, né, dos Santos, e que foi um prazer conversar com você e que isso foi uma experiência única para mim. Legal, legal. O prazer foi todo meu, tá? Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.